Muito bem, a palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Romanos. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, queridos, o apóstolo, ele está dizendo aos cristãos de Roma que eles devem se apresentar a Deus em sacrifício vivo. E o que nós podemos entender? Nós podemos entender que para servir o Senhor não é fácil. É preciso sacrificar, é preciso esforço. É preciso fazer morrer a nossa velha natureza. Porque a nossa velha natureza, ela não tem desejo de buscar Deus. Não há desejo de orar. Não há desejo para o lado espiritual. A nossa velha natureza, ela só cogita das coisas do corpo e da terra. Mas nós temos que fazer morrer essa velha natureza para viver para Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Ou seja, quando nós sacrificamos na fé, no altar do Senhor, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos propósitos, colocamos os desejos e os projetos de Deus em primeiro plano, nós alcançamos aquilo para o que nós fomos criados, viver para a sua glória, e passamos a crescer espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, eu rogo pela compaixão de Deus que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. E aqui nós devemos lembrar que nós estamos apresentando a Deus. A Deus. Viver uma vida de santidade é agradável a Deus. O nosso culto racional não é aquele culto de meio de semana, de final de semana. Não é aquele culto esporádico, não. É uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de obediência, uma vida onde o centro de tudo para nós se chama Jesus Cristo, onde o Evangelho é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Quantas pessoas que estão sofrendo porque têm errado o alvo? Quantos cristãos hoje estão sendo instruídos a buscar as demais coisas, a buscar riqueza, a buscar triunfar na terra, como se você ganhasse ou comprasse um carro novo, fosse isso glorificar a Deus. Não, isso não glorifica nem você, quanto menos a Deus. O que glorifica a Deus é o teu caráter, é a tua vida, é a tua atitude, é o teu amor, é o teu carinho para com o Senhor e para com o seu próximo. Isso sim glorifica a Deus, é o teu esforço, é o teu desejo de ver pessoas alcançarem a fé que você já alcançou, pessoas aprenderem de Deus para que elas sejam salvas. Isso sim glorifica a Deus. Então, em nome de Jesus, vai recebendo essa palavra. E é só você que pode tomar essa atitude quando diz: apresenteis os vossos corpos. Isso é pessoal. É você, com sua fé, que vai decidir se você vai ou não se colocar de corpo, alma e espírito na presença de Deus. E a Bíblia diz: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quantas pessoas não observaram essa palavra, voltaram para o mundo? Quantas pessoas não observaram essa palavra, meu irmão, e agora elas já estão vivendo exatamente igual ou pior do que antes de encontrar o Senhor? Quantas pessoas que não escutaram essa palavra e o mundo para ela já é colorido, o mundo para ela já é atraente, o mundo para ela é gostoso. Infelizmente muitos estão nesse caminho de perdição, mas a Bíblia diz: você que está ouvindo e que tem o coração certo, coração aberto para ouvir e obedecer a palavra de Deus, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E isso só pode acontecer em uma vida cristã frutífera. Isso só pode acontecer em uma vida cristã ativa. Isso só pode acontecer quando nós vivemos uma vida e damos lugar à presença do Senhor, damos lugar às coisas do Senhor, quando nós ocupamos o nosso dia a dia, o nosso tempo com o nosso Deus. Então a nossa vida é renovada, a nossa mente é renovada através do crescimento em Deus, através do crescimento no conhecimento da sua palavra e também do Senhor. Nossa vida é abençoada, nossa mente é renovada, e aí nós experimentamos como é bom, como é gostoso viver e fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas já perderam a sua bênção? Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Perderam a paz, perderam a alegria, estão perdidas de novo.
porque deixaram o Salvador como Senhor e só querem Ele como Salvador. E quem deixa Jesus como Senhor, perde também o Salvador, porque Ele só pode salvar aqueles que estão com Ele. Ele mesmo diz isso em João 15: sem mim vocês nada podem fazer, está em mim e eu em vós, porque aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dar fruto? Esteja no Senhor. O versículo de número 3 do capítulo 2 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Louvado seja Deus. Então, não diga que você não tem fé. Você que está me ouvindo aí agora, que diz: ah, pastor, eu não tenho fé, eu sou muito fraco. A Bíblia diz aqui, bem claro, textualmente, que o Senhor repartiu uma medida de fé para cada um. Então você também recebeu. Você tem fé. A questão não é falta de fé, é a falta de prática da fé. Uma fé forte, uma fé grande, é uma fé que é praticada, é uma fé viva, é uma fé que tem obras. E uma fé pequena, uma fé fraca, é aquela fé que é só da mente, ela é subjetiva, ela nunca se concretiza em atos, atitudes, em ações. É uma fé inoperante, que não vale para nada. Às vezes a pessoa até chora: meu Deus, eu creio em Deus, e chora. Mas isso não vai resolver a tua vida se você não tiver uma fé verdadeira. E Deus te deu essa fé está em você, e só depende de você abrir o teu coração para viver essa vida maravilhosa que Deus tem para você. Nós estamos vivendo num mundo difícil, onde as pessoas elas têm ou se diminuído ou têm tentado se exaltar, se engrandecer. E é por isso que muitos estão sofrendo, porque o nosso lugar, o lugar perfeito do filho, é o lugar de servo, é dizer: Senhor, muito obrigado, porque tudo que eu faço no Senhor. O Senhor me capacita, o Senhor me dá graça, e que seria de mim se não fosse o Senhor? Eu não teria como falar, eu não teria como cantar, eu não teria nem como me levantar no dia de amanhã. Tudo vem de tuas mãos, e por isso eu me conservo na posição que o Senhor quer, que é a posição de servo, de guerreiro, obediente, de santo na tua presença, e sobretudo uma posição de ajudador dos meus irmãos, porque o que eu quero é ver os meus irmãos ter a paz que eu tenho, ter a alegria que eu tenho, enxergar como eu enxergo e poder ter essa vida gostosa com o Senhor, que é uma vida de amor e de comunhão. E é isso que a igreja precisa. E eu não sei como é que está a sua comunhão com Deus, porque muitos saíram da presença de Deus e hoje estão sofrendo de novo. Muitos saíram da presença de Deus, perderam a fé e estão confusos. Tem pessoas que dizem: o problema é minha cabeça não me ajuda, é o meu cérebro. Não, o problema é você, não é o seu cérebro, é você. Quem tem que mandar na vida é você. Você é um ser, você não é esse corpo humano. O teu cérebro é só um órgão do teu corpo. É claro que ele ajuda ou ele atrapalha. Porém, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Não há limitação para aquele que serve a Deus. Não há limitação. Não se limite, não. Um dos homens mais ricos e mais capazes do mundo, ele tem problema. O nome dele é Elon Musk. E isso, ele tem problemas. Ele tem síndrome. Mas ele não deixou de ser capaz. Ele não deixou de ser um cientista. Ele não deixou de ser um homem de visão. Não. Ele simplesmente crê. E ele vai à luta. E ele tem vitória. E é isso que você tem que fazer. Se coloque nessa posição. É a posição que Deus quer para você. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além. Não se exalte. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A sua cabeça é boa. A sua mente é boa, porque a sua mente é a mente de Cristo. E a sua mente é capaz de fazer você caminhar. Se você estiver com comunhão com o Senhor, Ele diz: se eu estiver em você e você estiver em mim, você vai dar muito fruto. Eu quero profetizar na tua vida: você vai dar fruto. Você vai ter a paz que você não tinha. Você vai ter a alegria que você não tinha. Você vai ter a força que você sonhou ter. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Jesus você alcança tudo isso. Em Jesus você alcança a alegria que ninguém pode tirar. A paz que o mundo não pode te dar. E o contentamento de saber que você é rico. Você é herdeiro do Criador de todas as coisas. Você é filho.
você é filha do Rei. E essa é a fé que Ele nos deu. E essa é a fé que nós devemos viver. E saber que tudo aquilo que não se concretizar hoje, agora, nesse tempo, nessa dispensação que nós estamos vivendo, mas muito breve, tudo vai se acrescentar na minha e na tua vida. Em nome de Jesus. Creia nisso, querido. Receba essa palavra no teu coração. Se submeta ao senhorio de Cristo, porque infelizmente tem muitos que acham que são tão crentes que não obedecem mais a Deus. Raciocinam todas as coisas de Deus, ao invés de simplesmente obedecer ao Senhor, porque a obediência é que vai trazer para mim e para você a bênção na presença do Senhor. Receba essa palavra no teu coração e em nome de Jesus, caminhe. Se você estava caído, Deus está te levantando agora. Se você estava fraco, Deus está te dando força agora. E se você estava sem fé, o Senhor renova a tua fé agora, em nome do Senhor Jesus.